A paz do nosso Deus, né? Vou orar. Querido Deus, graça te dou, Pai, pelo teu poder, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler Romanos 5, do verso 12 a 21. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todo homem, porque todos pecaram. Então, assim como por Adão entrou a morte no mundo, né? Ali, né? No mundo, e pelo pecado a morte ali, então ali através do pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens ali pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então tem ali o regime de lei, quando o pecado não é levado em conta quando não é lei, né? Ali o pessoal tá ali para fazer o que quiser, porque não existe lei, faz o que quer, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, né? Então, porque ali Adão pecou, então reinou a morte até ali. Mas aí Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, né? Mesmo sobre aquele que não pecara, a semelhança da transgressão da lei de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Quem era que havia de vir? Jesus Cristo. Então, aquele ali, quando Moisés fazia o sacrifício ali, estava perfigurando, estava preparando para Jesus vir, né? Quando Jesus veio, não precisou mais fazer aqueles rituais. Todavia, não é assim o dom gratuito, com ofensa, porque pela ofensa de só um morreram muito, né? Então, ali pelo pecado de um homem morreram muito, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus, for abundante sobre muitos. Então, pela graça de Deus, muitos podem ser salvos, né? O dom, entretanto, não é como o caso em que somente pecou, porque o julgamento derivou de um só ofensa para a condenação da graça, transgressores de muita ofensa para a justificação. Então aqui o dom, entretanto, né, não é com o caso que somente pecou, né, porque o julgamento derivou a uma ofensa, que é o pecado, para a condenação, né, da graça, descorrer a muitas ofensas para configuração. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né, que é Adão, através de Adão reinou a morte, muito mais do que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, quem? Jesus, né? Então aqui a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, que é Jesus. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo, né? Assim como uma pessoa que pecou veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por só um ato de justiça, que através de Jesus veio a graça, e sobre todos os homens para a justificação, que é a vida, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, né? Porque Jesus, ele obedeceu o Pai dele, né? Ele morreu, ele não abriu a boca, né? Ele morreu pela gente, né? Sobreveio a lei que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então aqui pela lei, né, voltou a ofensa do pecado, né? Mas aonde abundou o pecado, surpreendeu a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Então, assim como o pecado reinou pela morte, reinasse a graça pela justiça, né? Para a vida eterna, mediante nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Agora eu vou ler aqui embaixo. A morte se tornou uma realidade com o resultado do pecado do primeiro casal, né, que foi Adão e Eva. A corrupção do pecado passou a nós, os descendentes de Adão e Eva, Salmo 51:5, e contaminou a humanidade, e logo todos se tornaram pecadores, precisando da graça de Cristo para encontrar salvação. Romanos 3:23. Que relação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3:8-10. Deus criou o ser humano para a sua glória, Isaías 43:7, para refletir a sua imagem, Gênesis 27. Não planejou a morte, ele ocorreu com consequência do pecado, com o pecado de Adão e Eva, e a morte se tornou a tragédia de toda a humanidade, né? Como Jesus considerou a morte? Fica lá em João 11:11-14, né? Que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus. Vou orar. Querido Deus, graça te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém.